Palavra do Senhor. O nosso pastor é um bacharel em teologia, é um doutor da palavra, e hoje me deu a oportunidade de estar aqui hoje para mencionar a palavra do Senhor. Eu estou aqui, irmão, como um vaso, como instrumento do nosso Deus. E hoje nós temos um momento especial, não é verdade? Culto de Santa Ceia, festa do Senhor nós temos neste lugar. Aleluia! E aí vamos lá para Isaías 53. Isaías 53, versículo de números 4, 5 e 6. Aleluia! Glorificado seja nosso Deus. Alguns irmãos estão ali na sede, né? Então voltando já, congresso maravilhoso, começou sexta, a nossa igreja teve ontem, e nossa pastora deve estar voltando já, e Jenny também deve estar por lá, eu acredito. Glória a Deus. Então nós temos alguns irmãos que não estão aqui por esse motivo. Isaías 53, versículo 4, 5 e 6. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É para adorar o Senhor. É para glorificar por essa frase impactante. Eu vou ler novamente. E se a igreja se alegra pelo sacrifício de Cristo, vão glorificar a Deus. Se alegram. Diz assim: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Podeis assentar? Hoje nós estamos num momento, do qual os irmãos já observaram, alguns irmãos mencionaram, Ismael falou, a equipe de louvor também cantou. Hoje estamos vivendo o domingo de Páscoa, E para a igreja do Senhor, Páscoa não tem nada a ver com coelho. Se algumas ministração está sendo falada aí para as criancinhas, ensinando errado, nós como cristãos não aceitamos isso. A Páscoa realmente não tem nada a ver com o coelho, porque a representação da Páscoa, ela representa, sim, glória a Deus. O que ela representa? Aleluia! O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa realmente é a Páscoa do cristão. Verdadeiramente, a expiação de Cristo ali, para resgatar. Então, nós, quando falamos de Páscoa para nós cristãos, lembramos verdadeiramente do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aí, amados irmãos, nessa noite nós estamos aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor, de Isaías 53, capítulo de número 53. Podemos observar aqui em Isaías, nesse livro aqui, nessa palavra maravilhosa, que o livro de Isaías é escrito pelo profeta de mesmo nome, por volta de 740 a 681 a.C. Foi em Jerusalém, é uma das obras proféticas mais importantes da Bíblia. Ele alerta Judá sobre o julgamento divino devido à idolatria e injustiça, ao mesmo tempo que oferece consolo e a promessa de um Messias libertador e um futuro de paz. O livro de Isaías, o autor é Isaías, filho de Amós, que exerceu o seu ministério por cerca de 60 anos durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele viveu em Jerusalém e, segundo a tradição, pertencia à nobreza. O nome Isaías significa salvação do Senhor, ou Deus é a salvação.
o livro alterna entre a advertência de juízo, devido à desobediência e aliança com as nações estrangeiras, e promessa de restauração focado intensamente na figura do Messias, o servo sofredor e remanescente fiel. Podemos também observar em Isaías, a estrutura do livro geralmente é dividido em duas grandes seções. Do capítulo 1 ao 39, foca no juízo e cenário histórico da época. E podemos perceber que foi do capítulo 40 a 66, foca no consolo, libertação do exílio e restauração futura. Na mensagem central de Isaías, há um propósito, que é o chamado do povo ao arrependimento, mostrando a santidade de Deus e sua soberania sobre a história, agindo com juízo e misericórdia. Também, irmão, é importante analisar em Isaías, que é uma obra que é conhecida como o Quinto Evangelho, por conter detalhes proféticos, preciosos sobre a vida e morte e reinado de Cristo. E agora vamos observar o capítulo de número 53, que traz para nós, que eu quero estar falando desse capítulo aqui, ele é descrito, né, como Messias, como servo sem pecado, que assumiu voluntariamente a culpa e o castigo da humanidade, trazendo cura, paz com Deus através do sofrimento substitutivo. Então, é apenas uma informação referente ao livro de Isaías e também do autor desse capítulo, né, 53, onde podemos perceber o real sentido dessa palavra direcional para a igreja. E aí, agora nós vamos entrar aqui no nosso tema da mensagem, que eu quero estar falando com a igreja, o futuro vou deixar na cruz. A igreja de Cristo é convidado a deixar o futuro na cruz. Eu, Ailton, aceitei Jesus, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, e aceitei o chamado de Cristo, aceitei a palavra do Senhor na minha vida, e eu encontrei salvação, encontrei regozijo e encontrei paz para a minha alma, e muito mais o Senhor tem agregado na minha vida. Então, irmão, a salvação na minha vida, alcançada através de confessar Jesus como meu Salvador, Deus tem mudado a minha vida, Deus tem mudado a minha trajetória, Deus tem acrescentado ricamente a bênção dele na minha vida. A Gilzene é uma jovem aí que os irmãos sabem, a Gilzene, ela é uma das que me conhece aqui desde quando eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade. Nós somos amigos de infância, a Gilzene. Então, do tempo que eu decidi servir a Jesus, a Gilzene também, nós caminhávamos junto. Então, Gilzene é realmente uma da testemunha que sabe que eu escolhi o caminho em servir ao Senhor Jesus Cristo. E encontrei algo maravilhoso. É como o hino que a equipe de louvor canta, né? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Então, é algo maravilhoso na minha vida. A palavra do Senhor me tocou. A palavra do Senhor nos tocou. Nós hoje estamos aqui na presença do Senhor, porque ao ver Isaías 53, ela chama uma atenção no primeiro versículo. Quando olhamos no primeiro versículo, diz assim, aleluia, glória a Deus, nesse primeiro versículo. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Então, irmão, é uma palavra preciosa que quer transformar vidas. Mas para isso é necessário que dê crédito à palavra. A palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo pregada, a palavra chegou à minha vida. Eu dei crédito à palavra do Senhor. Aqui está a igreja restaurada, por quê? Porque ouviu a palavra e deu crédito à palavra. E o braço do Senhor fez isso, libertou, salvou. E a igreja hoje canta, glórias ao Senhor, Rei dos Reis. Como é maravilhoso aceitar o chamado do Senhor. Como é maravilhoso dar crédito à palavra do Senhor. Porque, irmãos, nós estamos aqui porque demos crédito à palavra do Senhor. E Isaías estava vivendo em um momento ali, como narra a palavra, estava tendo muita idolatria naquele local. E Isaías mencionava que o Messias havia de vir, mas quem haveria de dar crédito à palavra? Quantos aí estão, irmão,
ouvindo a palavra não tem dado crédito, mas há uma igreja aqui que louva ao Senhor, há uma igreja que colocou o seu futuro deixando na cruz, porque Cristo é o real sentido das nossas vidas. Glória a Deus. Como é precioso servir ao Senhor. Então, o meu futuro, o nosso futuro, deixamos ao pé da cruz. E sabe o que vai ter como recompensa? Os céus por eterna morada. Aleluia! Nós não somos daqui, queridos. Nós não somos dessa terra. Nós estamos de passagem nessa terra. E aproveitar a melhor estadia nessa terra, Juninho, é aceitar o chamado de Jesus, é dar crédito à palavra, é aceitar a libertação da palavra e viver no caminho da palavra. Não se iluda, queridos. A nossa vida é passageira. Nós não temos morada eterna neste lugar, é no céu. Por isso que nós estamos aqui hoje, vivendo o quê? Santa Ceia. Para mexer no meu coração. Para mexer no seu coração. Para renovar nossa fé. Para renovar e para lembrar. Ei, dei a minha vida no Calvário. Ei, derramei o meu sangue na cruz do Calvário. Então, fortifica, lembrando do meu sacrifício pascual, lembra da ceia do Senhor, é lembrar que Jesus, ele reina, que Jesus morreu, mas ele está vivo, a tumba está vazia e o nosso Jesus está vivo, aleluia. O cristão vive assim, é crendo, aleluia, porque colocou a sua vida aos pés da cruz. A cruz significa sinal da nossa redenção. Quando nós olhamos a cruz, nós analisamos, irmão, que é um sinal da nossa redenção. Por quê? Quando nós entendemos uma cruz, entendemos que ela simboliza que aconteceu uma morte. Então a morte da nossa vida foi para o mundo e agora vivemos para Deus. Se eu entendo que a cruz significa para a minha vida a redenção, agora eu entendo que eu vivo para Deus. A minha vida, o curso é servindo a Deus. E aí, o Senhor foi me levando para esse campo aqui, de forma que é para nós prestar atenção no que eu quero dizer aqui nessa noite. Porque, irmão, se você, nesse momento, seguir conforme que eu vou direcionar, você vai observar o seguinte. Quando eu olho para a cruz, eu vejo condenação. Por quê, Ailton? Porque analisando o versículo de número 2, vai dizendo assim, ele subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para nós, nenhuma condenação, nenhuma beleza havia para os que desejassem. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos caso dele algum. Aí o versículo 4 fala, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo, aleluia, a condenação. Porque ele tomou sobre si a minha condenação. Ele foi a ovelha que ali se entregou, aleluia, no sacrifício pascal pela minha vida. Nós podemos observar, irmão, em alguns versículos aqui direcional, falando sobre quando Cristo, ele foi levado para o sacrifício. E aí, quando eu olho para a cruz, eu vejo a condenação do meu Jesus no meu lugar. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a redenção. Eu vejo que o homem se rende ao sacrifício de Cristo. O homem entende que Cristo morreu por ele. Então, vejo que é uma redenção. Quando eu olho para a cruz, eu vejo salvação. Alguns veem morte, mas eu vejo salvação. Aleluia! A cruz não significa o fim, mas o começo de uma nova vida para aqueles que creem em Jesus. Aleluia! Porque nós olhamos ali uma cruz, ali tem morte ali. Mas quando nós olhamos a cruz para o cristão, tem vida, vida, vida em abundância. Aleluia! É precioso. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a manifestação do Filho de Deus. Eu vejo o Filho de Deus manifestando, dizendo, vou resgatar a minha ovelha. A minha ovelha sobre a lei, ela está condenada, mas eu sou a libertação. Aleluia. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Deus, Jesus Cristo. E agora,
O que eu quero chamar a atenção da igreja é o seguinte, Gálatas, capítulo de número 2, versículo 19. Podemos entender aqui em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 19, uma palavra para que possamos entender aqui nesse versículo 2, versículo 19, que nos fala assim, porque eu pela lei estou morto. Na lei, considerado todos estão mortos, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Segundo a lei, todos pecaram, estão mortos. Aleluia. Para a lei está morto, mas para Deus nós estamos vivos, porque Ele nos resgatou. Pois por meio da lei eu morri, mas para a lei, a fim de viver para Deus. Segundo a lei, todos estavam mortos, mas para Deus nós estamos vivos pelo sacrifício pascal de Cristo Jesus. E agora, irmão, vamos viver segundo a vontade de Deus. E viver segundo a vontade de Deus é o quê? É ter comunhão, é participar da ceia, é viver em oração, é ler a palavra, é jejuar, é congregar, é receber a vontade de Deus sobre a sua vida, é viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Viver, aleluia, glorificado seja Deus. Viver para Deus é o quê? É ter orientação e direcionamento de Deus. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 22, coloca aí para mim, meu amado irmão. Diz assim, olha só, versículo de número 22, o que eu vou entender segundo esse versículo aqui na presença do Senhor? 22, por favor. Diz assim, tem não? 22? E o 21 vai nos falando aqui, eu anotei errado. Aleluia. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Foi verdade? Foi mentira? Não. Viveu na verdade. Entendemos assim? E aí, o que buscamos na palavra do Espírito? Olha só, buscamos na palavra pelo Espírito Santo. João, capítulo de número 14, versículo 15. Vamos ver nessa palavra, se queremos viver segundo Deus. Viver para Deus é o quê? Quando vivemos para Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha só, quando diz em João 14, 15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então eu vou viver segundo a vontade do Senhor. Se eu viver sobre a vontade do nosso Deus. É importante eu entender isso. Se eu quero viver segundo a vontade de Deus, eu vou obedecer os seus mandamentos. Devemos considerar, ou devemos viver, que somos considerados para o pecado, mas vivo para Deus. Romanos, capítulo de número 6, versículo 11. Sabemos que queremos viver para Deus. E viver para Deus é viver realmente, conforme esse versículo nos fala. Assim também, vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais debaixo do pecado, mas estamos vivendo debaixo da vontade de Deus. Agora somos direcionados na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! E viver debaixo da vontade de Deus é vencer as lutas, vencer as dificuldades, porque o Senhor é aquele que nos cura, é aquele que nos restaura e que nos mantém em uma comunhão nele novamente. Glória a Deus! Olha só, viver para Deus. Os que estão vivendo para Deus, observamos Romanos capítulo 8, versículo 5 a 8. Os que estão sobre a lei estão sobre o pecado, não estão vivendo só a vontade de Deus. Diz assim Romanos, capítulo de número 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E o que é inclinar para as coisas do Espírito, irmão? É amar a palavra do Senhor, é amar a vontade do Senhor, é amar servir ao Senhor, é amar dizer, eu recebi o chamado do Senhor, eu quero cumprir o chamado do Senhor. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 6, olha só. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Não tem como ter vida e paz os que estão sobre a carne. São aqueles que são segundo a vontade de Deus. Aleluia. Você recebeu a vontade do Senhor? Você está vivendo na vontade do Senhor? Quer viver Deus na sua vida? Quer viver? Então viva segundo a vontade de Deus. Porque aí você não vai estar sobre o pecado, sobre a inclinação de morte, mas sobre a inclinação de vida
e paz. E não a paz como o mundo dá, mas é uma paz segundo a vontade de Deus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, viver na vontade do Senhor, viver para Deus, é viver segundo a vontade dele. É viver em paz, é viver segundo a vontade do Espírito e não sobre a inclinação da carne, que é viver segundo esse mundo aí fora. Glorificado seja o Senhor. E aí entendemos que precisamos viver para Deus. E como vamos viver para Deus? Acabamos de ler alguns versículos. Versículo 7, coloca aí para mim. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus, irmão, é fora da vontade de Deus. É causar realmente diante de Deus, aleluia, o que ele não deseja, o que ele não gosta, é viver segundo o mundo, e contra inimizade é fora da vontade do Senhor, não tem amizade com Deus, não tem a companhia, conforme diz essa palavra, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, para dizer que está vivendo, Deus tem que estar inclinado para as coisas espirituais. Eu acredito, eu creio que estou diante de uma igreja que está vivendo para Deus. Porque nós escolhemos viver para Deus. Então vivemos, aleluia, inclinado para as coisas de Deus. Romanos, capítulo de número 10, 4, nos fala, aleluia, que houve o fim da lei. E o fim da lei qual é? Diz aí, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei condena, mas Cristo absolve. A lei diz que vai morrer, mas Cristo ressuscita. A lei diz, não tem mais jeito, mas Cristo é o Deus do impossível. Aleluia! Porque para a lei, aleluia, há o fim, mas para Cristo é só o começo, que é a transformação. Aleluia! É maravilhoso estar servindo e vivendo segundo a vontade do Senhor. E aí, irmãos, entendemos que o nosso futuro deixamos na cruz. O meu futuro vou deixar na cruz. Repita comigo. O meu futuro vou deixar na cruz. Vou viver para Deus. É o primeiro dos tópicos. E agora o segundo tópico. Na cruz morre a velha criatura. Você diz que vai, aleluia, deixar a sua vida na cruz. Você diz que vai viver para Deus. E agora o que eu faço para viver para Deus? Qual é realmente os passos? Qual é o caminho para viver para Deus? Falamos que não é viver segundo a lei, mas segundo a vontade de Deus. Falamos que precisamos viver segundo a inclinação do Espírito, não a inclinação da carne. E agora vamos entender. Na cruz, morre a velha criatura. Então, quando chega na cruz, a velha criatura tem que morrer. Por quê? O que diz a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20? Coloca aí para mim, meu amado irmão. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Então a velha criatura deixamos, aleluia, na cruz. Morre na cruz a velha criatura. E agora somos uma nova vida segundo a palavra do Senhor. Podemos observar em Colossenses capítulo de número 3. Lemos a palavra do Senhor em Colossenses capítulo de número 3. E versículo de número 3 que nos fala assim. Aleluia. Porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Próximo. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Olha a recompensa! Olha a recompensa para aqueles que deixaram a vida em Cristo. Olha a recompensa para aqueles que deixaram a velha criatura para trás. Vão ser ressuscitados em glória, manifestados em glória. Aleluia! É para impactar, irmão. É para mexer com a minha vida. É para mexer com a sua vida. Porque temos uma promessa de Cristo. Versículo de número 4 diz assim. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestarei com Ele em glória. 5. Diz assim. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite do desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. São todos, olha, irmão, são tudo que
afasta o cristão da presença do Senhor. Tudo que não deve prover na vida do cristão é velha natureza. A velha natureza, ela é cheia de quê? Prostituição, impureza e apetite da desordenado, a vil concupiscência. Isso faz parte da velha natureza. Próximo versículo 6. Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando descobrimos que isso aí vem a ira de Deus sobre essa desobediência, o que fizemos? Versículo 7. Aleluia. Nas quais também, em outro tempo, andaste quando viveis nela. 8. E aí, mas agora, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E seja edificado. E vivei para Deus. E vivei, aleluia. Glória a Deus. Deixando ao pé da cruz a velha criatura. E agora vivendo a nova criatura diante do Senhor. Aleluia. É tão interessante, quando nós abrimos Efésios, capítulo de número 4, versículo 22 ao 24, nos fala o seguinte: na cruz sou revestido do novo homem. Eita, aqui é para, aleluia, é para fuzilar, é para deixar o inimigo morto. Sabe por quê? Porque diz assim, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. 23. E vos renoveis do espírito do vosso sentido. E vos revistai do novo homem, que é segundo Deus, e criado em verdadeira justiça e santidade. Então, irmão, chegamos na cruz, deixamos a velha criatura, agora somos novos homens revestidos, e agora vivemos em santidade para viver segundo a vontade de Deus. Devemos nos revestir da nova natureza, vida, regeneração que reflete Deus. Mesmo que essas atitudes nos tragam aflição, confronto próprio. Traz, irmão. Quando o homem decide, agora quero servir ao Senhor, o inimigo se levanta de todas as formas para poder tirar da posição. Mas você vai dizer, agora sou renovado, um novo homem. Agora sou uma nova criatura. O Senhor me edificou, porque você está vivendo segundo a vontade do Senhor. E diz assim, mesmo essas atitudes nos tragam aflições, confronto, não deve deixar de servir ao Senhor. Por quê? Se eu, Ailton, observar que a cruz não me confronta, não traz confronto à minha vida para mudar algo errado. Se eu olhar para a cruz e ver o sacrifício de Cristo e ver que Ele trouxe nova vida e eu disser para a minha vida errada que está tudo bem e não me confrontar, tem alguma coisa errada. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo que algo vai me confrontar para me dizer, muda, transforma, segundo a vontade daquele que vos chamou. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, Cristo vive em mim. Como nós lemos aí em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20, nos trazendo que Cristo vive em mim. Então agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está crucificado a minha vontade. O meu eu, o meu ego deve ser crucificado na cruz. E agora Cristo vive em mim. Eu devo aceitar o chamado e a vontade na minha vida. Aleluia. Irmão, quando eu olho para Tito, capítulo de número 2, versículo 11, há um reflexo da cruz em nós. Olha só o que diz Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha só, Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Glória a Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Porque a palavra do Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos se salvem. Que todos venham ao arrependimento. Aleluia. Então, há o reflexo da cruz sobre nós. E aí entendemos também que o nosso futuro está na cruz. Cristo foi imputado por nós. Irmão, o nosso futuro não tem outra direção. É na cruz. Então, por isso que eu vou deixar a minha vida na cruz. Escolhemos deixar a nossa vida na cruz. Glória a Deus. Então, a mensagem hoje é direcional. O meu futuro vou deixar na cruz. Porque deixando na cruz, vou sair revestido. Porque na cruz vou refletir a Cristo. Porque na cruz já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque na cruz eu vou, aleluia, crucificar o meu eu, o meu ego. Porque na cruz eu vou
postergar, eu vou tirar o que não provém da carne, em nome de Jesus. Então eu preciso entender que na cruz, realmente, eu vou deixar a minha vida. Glória a Deus. Paulo diz que a salvação é manifestada para todos aqueles que o encontram. Então, irmão, quando Paulo nos fala que Cristo foi imputado por nós, Cristo foi que morreu por nós. E aí entendemos aqui, em Isaías 53, a verdade descrito, e analisamos aqui que havia uma profecia, um livro profético, quando lemos em Isaías 53, falando da manifestação do Messias, né? Falando da manifestação do Messias. Quando nós lemos e falando aqui de maneira direcional para a igreja, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra do Senhor, todo tempo ela tem que ser mencionada. Porque segundo a palavra do Senhor, quando ela vai sendo propagada, falada, ela vai nos trazendo a edificação. É a palavra do Senhor que transforma. É a palavra do Senhor que muda. É a palavra do Senhor que nos leva ao pé da cruz. E aí entendemos hoje, na palavra do Senhor, o sacrifício dele, que ele foi moído. Agora, se nós entendemos que ele foi moído, é porque hoje ele queria uma ovelha limpa, em comunhão com ele, purificado. O escravo que estava sobre ele ali, era para mim dizer hoje, estou salvo em Cristo Jesus. Os pregos que ali cravou na mão dele, aleluia, foi a minha dor que ele sentiu quando estava ali na cruz. Foi a sua dor que ele sentiu quando estava na cruz. Quando analisamos na palavra do Senhor a seriedade desse capítulo de Isaías 53, é para nos trazer e para moldar e transformar nossas vidas. E é isso que eu quero dizer para vocês, que ao ler Isaías 53, se eu olhar Isaías 53 e não confrontar a minha vida, e não entender que eu preciso cada dia estar ao pé da cruz, alguma coisa está errada em mim. Porque o sacrifício de Cristo, ele deve confrontar a mim a viver cada dia ao pé da cruz. Então eu preciso entender essa palavra. Irmão, a cruz revela diferentes verdades ao mesmo tempo sobre o ser humano e sobre Deus. Aqui vai algumas ideias da interpretação. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a condenação. A cruz mostra o peso do pecado. Ela revela que o erro humano é sério, a ponto de exigir sacrifício. Não somente a dor, mas uma justiça para ser cumprida. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a redenção. Ao mesmo tempo, aquilo que condena também liberta. Condenou o Senhor Jesus, mas libertou a nossa vida para nós hoje estar adorando a Ele. A cruz não é só o fim, mas é o recomeço para a igreja do Senhor aqui. O que era dívida foi pago pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a salvação. Aqui está o resultado. Vida nova na minha vida. Vida nova na sua vida. A cruz se tornou ponte entre o homem e Deus. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a manifestação do Filho de Deus. Na cruz, Deus não está distante. Ele se revela, mostra o amor, entrega e propósito em forma visível. Não é algo invisível, mas é algo visível. Segundo a lei, estava tudo afastado diante de Deus. Mas o Senhor Jesus trouxe novamente a comunhão para nós viver segundo a sua vontade. E para encerrar, que eu não vou prolongar muito, eu quero dizer para a igreja nesta noite, quando eu olho para a cruz, eu vejo Deus, Jesus Cristo, o ponto mais forte da cruz, não é apenas um símbolo, é o próprio Deus se entregando e dizendo, sofri, mas vós estáis livre, sofri, mas vós estáis salvo, sofri, mas vós tem comunhão, sofri, mas vós estás liberto, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor.
É nessa palavra, é nessa direção, segundo a cruz, que eu quero dizer para a igreja. Que cada dia possamos nos confrontar e olhar para a cruz e dizer: teve um sacrifício em favor da minha vida, eu devo servir ao Senhor continuamente. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue renovando a nossa fé e abençoando cada dia em nome de Jesus. Amém.